Oi pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a fundação do Rio de Janeiro e o Morro do Castelo, que estão presentes no romance A Primeira História do Mundo de Alberto Mussa. Vamos lá? Bem-vindos ao primeiro episódio de Lugares na Literatura, onde a gente fala de lugares bacanas que aparecem em obras literárias. Eu sou Adriana Tourinho e convido vocês hoje para conhecer um pouquinho mais sobre a fundação do Rio de Janeiro e o Morro do Castelo, que aparecem nesse romance fantástico do carioca Alberto Mussa. Gente, esse foi o melhor livro que eu li esse ano e eu recomendo muito para quem quer passar um momento delicioso de literatura e ainda receber uma enxurrada de informações históricas muito bacanas. Ele faz parte de um grupo de 5 volumes de livros policiais do mesmo autor, todos ambientados no Rio de Janeiro, cada um em um século, e esse aqui, A Primeira História do Mundo, ele fala do século XVI, no Brasil recém-descoberto, o Rio de Janeiro acabou de ser fundado, e ele está concentrado no Morro do Castelo, que é o lugar que a gente vai falar hoje. O romance, olha que bacana, ele fala do primeiro crime registrado na cidade do Rio de Janeiro. Um crime que realmente aconteceu, foi um assassinato. E o autor, ele constrói a ficção partindo em parte de documentos verídicos do registro desse crime. E aí ele desenvolve a enquete, mas o brilhantismo do livro está justamente no modo como ele costura a enquete com as informações do cotidiano. Então a gente fica lado a lado ali com aquela turma que vivia no Rio de Janeiro no século XVI. Degredados, aventureiros, índios, mestiços, fidalgos. A gente sabe de tudo que rolava ali naquela época, desde o canibalismo até a pirataria, passando por mitos. É sensacional. Mas o que é o Morro do Castelo, onde se passa a história? O morro em si não existe mais, ele foi demolido, mas o local onde ele existia ainda se chama Castelo, fica no centro do Rio de Janeiro, e inclusive isso foi uma super frustração para mim quando eu era criança, porque eu ficava procurando um castelo, eu imaginava assim, tipo da Bela Adormecida, sabe? E óbvio, nunca encontrei nada parecido com isso. Mas a gente fica pensando assim, cara, mas como o morro sumiu? Isso não é surpreendente se a gente considera que o Rio de Janeiro é uma cidade que sofreu enormes intervenções na sua paisagem natural. Isso mostra que foi uma cidade muito difícil de ocupar, ainda mais no século XVI, que é quando se passa o livro. Os portugueses chegaram com a intenção de expulsar os franceses, que nessa época ocupavam ali a região da Baía de Guanabara. Bom, o francês adora Rio de Janeiro, né? Até hoje eles ficam loucos com a cidade. Então, para não perder esse território, Mendes Sá veio e fundou o Rio de Janeiro. Não foi no Morro do Castelo, foi numa faixa de terra ali na Urca, perto de onde hoje em dia a gente pega o bondinho para subir no Pão de Açúcar. E depois que expulsaram os franceses, 2 anos depois, ele transferiu o núcleo, que era bem precário, para o Morro do Castelo. Que é justamente, 2 anos depois da fundação, essa época onde ocorreu o primeiro crime registrado em 1567. Mas por que essa transferência? Bom, ela se deu basicamente por 2 razões: segurança e higiene. No que diz respeito à segurança, era interessante ficar numa região elevada que tivesse uma vista privilegiada para a Baía de Guanabara, para quem entrava e saía, porque a ameaça dos franceses ainda não estava totalmente eliminada, eles eram aliados dos índios tamoios que detestavam os portugueses, então havia esse ambiente de insegurança. O Rio de Janeiro é uma cidade muito perigosa. É até engraçado eu falar isso no passado, né? Porque hoje em dia ainda é perigoso, mas bom, é diferente. Voltando ao século XVI, tinha essa atenção, e isso é muito bem retratado no romance, porque quando ele vai fazendo a enquete, a gente sente esse perigo e a gente vê como era o cotidiano ali e os deslocamentos, porque como o Morro do Castelo era elevado para segurança, ele também era de difícil acesso, porque em volta era uma região super alagadiça, tinham
pântanos, lagoas, brejos entre os morros cariocas. Era um grande brejão. Então, dava para controlar quem entrava e quem saía. E aí, na enquete, podia dizer, não, fulaninho saiu tal hora, entrou tal hora, ele pode ter cometido, ele não pode ter cometido crime. E aí a gente vê que eles se deslocavam, que era bem diferente do que tem hoje em dia. Não, ele pegou uma canoa. Aí você diz, canoa no Rio de Janeiro? Sim, porque justamente regiões que hoje são totalmente aterradas, eram lagoas e as pessoas andavam de canoa. Bom, tirando enchente, né? Hoje em dia a gente não precisa mais. Então, essa opção também de ficar em cima é porque não dava para se instalar, não dava para construir nas áreas alagadas. E uma coisa que os portugueses apreciavam muito, que é uma curiosidade, é o declive da montanha, porque essa inclinação permitia o escoamento do lixo que a população jogava nas ruas. Então o pessoal jogava o lixo e depois as águas da chuva levavam tudo ladeira abaixo. Era muito conveniente, ia tudo pro brejo, já que não tinha caminhão da Conlurb na época ainda para recolher esse lixo. Bom, se instalaram no Morro do Castelo. O Morro do Castelo era o Rio de Janeiro na época. Toda a vida social, administrativa, religiosa se concentrava ali. A população dos seus 600 habitantes, com uma grande maioria de índios, estava toda lá. E, inclusive, tinham muitas índias, porque, claro, as portuguesas não vinham. Era uma população europeia masculina, então as índias tinham um papel muito importante nesse primeiro momento da colonização. E se instalaram ali. Mas por que chamava Morro do Castelo? Porque tinha o Forte São Sebastião, que era um forte de paredes grossas, algumas chegavam até 1 metro de espessura, e que visto de longe parecia um castelo medieval, então deu o nome ao morro. Ele teve outros nomes, mas foi esse que realmente ficou. E até hoje a região tem esse nome. Bom, mas aí a gente pensa, como uma região tão importante para o Rio de Janeiro não existe mais, por que demoliram esse morro? Depois desse período que foi retratado aí no romance do Alberto Mussa, a região sofreu uma grande decadência. Ela começou a ser habitada por população de baixa renda, porque eles aterraram ali a região da Várzea e todo mundo literalmente desceu o morro para se concentrar ali na Praça 15, porque o Rio de Janeiro não era mais uma cidade com vocação de defesa militar, mas sim uma cidade portuária. Então, aquela região começou a ficar abandonada, decadente, e com o tempo começou a incomodar, porque ela ficava bem no centro, ali pertinho da chiquérrima Avenida Central, feita pelo então prefeito Pereira Passos, e estava do lado de uma região com o Morro do Castelo, pobre, feia, com roupa pendurada no varal, galinha, cabra. Então chegou ao ponto de quererem derrubar o morro para não incomodar. Como era muito caro, isso só foi possível nos anos 1920 com o prefeito Carlos Sampaio, que inseriu esse projeto de desmonte do morro na comemoração do centenário da independência em 1922. E aí enxotaram os pobres de lá, destruíram as construções e hoje em dia não existe nada, nem do morro nem das construções. As relíquias históricas, que eram o marco de fundação da cidade e o túmulo de Estácio de Sá, foram transferidas para a nova igreja de São Sebastião, que fica ali na Tijuca, com os frades capuchinhos. Inclusive, fica aí a dica, se você mora no Rio de Janeiro ou passa pela cidade, vai lá ver o túmulo de Estácio de Sá e o marco de fundação da cidade, que estão lá até hoje na Tijuca. E ali na região do Castelo, não tem mais nada, ele fica ali no meio daqueles arranha-céus horrorosos do centro da cidade. E uma curiosidade é que o consulado francês é ali pertinho, então vocês veem que os franceses não largaram o osso, eles continuam ali perto. E se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa época de fundação do Rio de Janeiro, não perca o romance de Alberto Mussa. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser comprar o livro na Amazon, e deixo também o link dos meus contos, se você quiser histórias divertidas sobre o Rio de Janeiro contemporâneo, vai lá conferir, eu tenho contos gratuitos para você se divertir. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Espero vocês no próximo episódio, onde eu vou falar de Bairro Peixoto em Copacabana, a partir do romance premiado de Luiz Alfredo Garcia Rosa, O Silêncio da Chuva. A gente se vê lá. Tchau, tchau!